Uma ótima quarta-feira a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é bomba atrás de bomba. Até mesmo o ministro de Lula, será que traiu ele e revelou algo estarrecedor sobre o governo de Lula e a ideologia? Eu vou trazer todos os detalhes disso para vocês. Este vídeo realmente está incrível e mais, um vídeo diretamente dos Estados Unidos, uma carta que promete incendiar Brasília e tem a ver com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Segundo informações privilegiadas de Paulo Figueiredo, jornalista que está nos Estados Unidos, acabou de chegar uma carta diretamente do Congresso americano. Ele, que tem amigos dentro do Congresso americano, trouxe tudo com riquezas de detalhes. Entre outras notícias que promete incendiar hoje o mundo da política. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E já vamos começar com essa notícia. Eu vou começar com a cereja do bolo para vocês. O que será que o ministro de Lula falou sobre ele que tem deixado Lula furioso? Olhem esta notícia. Ideologia do governo Lula barra licitação com Israel, diz Múcio. Israel venceu há meses a licitação para a compra de blindados. E segundo ele, o culpado é Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nesta terça-feira, dia 8, que questões ideológicas interferem nos negócios da pasta. A declaração foi dada em um evento da Confederação Nacional de Indústria, que marcou a parceria entre a entidade e a pasta militar. Vejam este vídeo de José Múcio declarando tudo que Lula não queria. Assistam. Só assistam, gente, porque realmente vale muito a pena. Uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel, com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. Vocês entenderam? As questões ideológicas não deixam ele aprovar. Inclusive, Jair Messias Bolsonaro já se manifestou sobre isso. Além de publicar esse vídeo que eu trouxe para vocês, ele colocou: ou seja, se quisermos comprar algo similar, pagaremos mais caro com dinheiro do povo. Afinal, Lula é defensor dos terroristas do Hamas e detesta Israel. Os signatários da Carta pela Democracia e outros poderiam nos mostrar que Lula, estando ao lado do Irã, China, Coreia do Norte, Nicarágua, Cuba e Venezuela, faz bem a economia do Brasil e as liberdades do seu povo. Escreveu Jair Messias Bolsonaro. Realmente é uma verdadeira bomba. Será que Luiz Inácio Lula da Silva vai perdoar o seu ministro de trazer essa bomba sobre ele? Bom, não sabemos, mas o que realmente vai incendiar Brasília de vez é essa carta bombástica, que, segundo o jornalista Paulo Figueiredo, pode acabar de vez com o ministro Alexandre de Moraes. Olhem esta carta. Prestem atenção que aqui ele vai ler uns trechos da carta e eu quero trazer esse vídeo importantíssimo para vocês. Porque eu acabei de explicar no último bloco, se você está assistindo o corte, assista o programa inteiro, eu expliquei no último bloco que a luta é global. E que boa parte da censura, eu expliquei isso também no último programa, vem dos Estados Unidos. Então, onde é que eu tenho que cortar a linha de suprimento do inimigo? Dos Estados Unidos. Que estava agindo, o inimigo que estava agindo globalmente nas sombras, agora está agindo às claras. Então, agora você tem oversight, supervisão do Congresso dos Estados Unidos ao Departamento de Estado. E é por isso que essa carta, que foi enviada no dia 30, que foi revelada ontem, carta dos congressistas americanos ao Anthony Blinken, que é o secretário de Estado do governo Biden, traz uma série de questionamentos. Eu vou ler o texto da carta. Bota a carta aí na tela para a gente, Bruno. Vou ler rapidinho. Como membros do Congresso, preocupados com o aumento da censura ao discurso político, escrevemos a você, o Anthony Blinken, secretário de Estado americano, sobre a perseguição extrema da Suprema Corte do Brasil ao X, anteriormente conhecido como Twitter. Nós estamos profundamente preocupados que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, esteja abusando de seus poderes e agindo em uma campanha cada vez mais arbitrária para coagir uma empresa de mídia social americana a sufocar a oposição política nacional e minar o direito à liberdade de expressão do povo brasileiro. Como você deve saber, em 2019, o Supremo Tribunal Federal deu a si mesmo
Olha que você está lendo isso numa carta, que uma coisa se tornou pública. Não é mais uma narrativa do Paulo Figueiredo. Está saindo da boca de alguns dos mais importantes congressistas americanos. Nós vencemos a guerra da narrativa e do convencimento. Não é, não vai dar em nada. Já deu! Eu disse para vocês que a primeira coisa que eu precisava fazer, antes de resolver qualquer problema, era conscientizar a população e os tomadores de decisão do Brasil e do mundo sobre o que estava acontecendo. Vocês estão lendo o que está acontecendo dentro da carta? Como você deve saber, Antony Blinken, dizem os congressistas, em 2019 o Supremo Tribunal Federal do Brasil deu a si mesmo novos poderes para investigar discurso e opiniões. O ministro Alexandre de Moraes, então, utilizou-se desses poderes para compelir empresas de mídia social operando no Brasil a censurar dissidentes e retirar a oposição das plataformas sob a justificativa de combater a desinformação. Fazendo isso, Moraes agiu ao mesmo tempo como juiz, investigador e promotor. Em julho de 2019, ele foi tão longe que autorizou uma busca e apreensão em casas e até mesmo aprisionou ativistas da oposição e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que vocês acham que os congressistas foram informados a respeito desse assunto? Não foi ler no Globo nem o New York Times. Não vai dar em nada. Tá aí. Apesar do X ter cumprido com as solicitações prévias do governo, a companhia está agora resistindo. O CEO Elon Musk, e agora já está meio que cedendo de novo, o CEO... há uma razão para isso. O CEO Elon Musk descreveu as ações do STF como ilegais, entre aspas, enquanto as próprias ordens foram expandidas para requerer a suspensão de contas de membros do parlamento e jornalistas. De acordo com o relatório interino, porque vocês podem me chamar de blogueiro, mas aqui nos Estados Unidos eu sou jornalista, com carteirinha e tudo. De acordo com o relatório interino de pessoal de abril de 2024 do Subcomitê da Câmara sobre a utilização do governo federal como instrumento de perseguição, aqueles que a gente plantou lá atrás, com o Jim Jordan expondo as ordens do Alexandre, olha a colheita vindo. Essas, abre aspas, ordens de censura tinham como alvo especificamente críticos do governo brasileiro. Em retaliação, Moraes baniu o X do Brasil, cobrou mais de 3 milhões de dólares em multas contra a empresa e impôs multas de 8.900 dólares por dia contra qualquer pessoa ou empresa no Brasil que tentasse acessar o X usando VPN. Olha as merdas sucessivas que o Alexandre vai fazendo e que a gente vai catalogando e informando o Congresso. O ministro, então, escalou a disputa ao ir atrás do Starlink, uma empresa sem relação, também de propriedade do Sr. Musk. Moraes congelou todos os bens da Starlink para, segundo reportado, coagir o provedor de serviço a cobrir as multas do X, apesar das duas empresas não compartilharem nenhuma relação formal, empresa-mãe ou estrutura societária. Especialistas jurídicos do Brasil argumentam que Moraes foi além de seus poderes judiciais e violou o devido processo legal. Enquanto isso, funcionários de dentro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuam a usar o X regularmente, expondo o favoritismo político. Tudo entregue para eles, sistematicamente no Congresso. As ações da Suprema Corte Brasileira de banir a plataforma de mídia social X na 7ª nação mais populosa do mundo são uma grave violação da Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, da qual o Brasil é um Estado-membro. Na verdade, o preâmbulo da declaração declara que, abre aspas, seres humanos devem ter liberdade de expressão. E o artigo 19 estabelece que o direito das pessoas a, abre aspas, liberdade de opinião e expressão, estabelece o direito das pessoas a, abre aspas, liberdade de opinião e expressão. Além disso, a liberdade de expressão é protegida pelo artigo 5º da Constituição Brasileira, abre aspas, a expressão intelectual, artística, científica e as atividades de comunicação são livres, independentes de qualquer censura ou licença. Funcionários públicos do Brasil, entretanto, não estão sozinhos em seu desejo de sufocar o discurso legítimo de seus cidadãos. A União Europeia está endurecendo as restrições de, abre aspas, conteúdo ilegal. O presidente francês, aquele que tira foto de namorado, book, de namorado com Lula, o presidente francês Emmanuel Macron fez lobby pela censura de discurso online. E o Canadá está discutindo mais restrições legislativas. Através de múltiplos comitês, o Congresso examinou a propagação de censura liderada pelo governo dos Estados Unidos.
volto a dizer, propagação de censura liderada pelo governo dos Estados Unidos. Importante notar que o Centro de Engajamento Global do Departamento de Estado dos Estados Unidos buscou por repetidas vezes censurar discursos que lhe desfavorecem, inclusive com a realização de parcerias com organizações que consideram como problemático a mídia conservadora e americanos exercendo os seus direitos na primeira emenda. Como vocês viram, está ficando cada vez mais complicado para o ministro do STF. Mas sabe quem mais está ficando complicado? Guilherme Boulos. Olhem essa notícia que acabou de sair sobre Guilherme Boulos. A gente até já sabia, mas dessa forma tão escancarada? Pois bem, com ampla vantagem, Boulos foi o mais votado em prisões em São Paulo. O pissolista recebeu 48,3% dos votos de presos na capital paulista. Olha o que disse esse deputado sobre isso. Tivemos uma vitória muito interessante. A vitória do Boulos em São Paulo. Vocês sabiam que o Boulos venceu? Venceu entre os presos. Guilherme Boulos foi o prefeito mais votado entre presos. Só isso já é suficiente para o Brasil inteiro entender qual é a laia do PT e do PSOL. Eles fazem sucesso mesmo, maioria mesmo, com bandido, com ladrão, traficante. Essa é a realidade. Então, parabéns, Guilherme Boulos, pela vitória. Você realmente é um exemplo para essa galera que votou em você. Eles desejam o seu sucesso e a gente sabe por quê. Bom, aqui tá bem claro, né, gente? É por isso que eu venho falando. Eu já tô alertando, já falei para vocês que teve uma matéria no jornal Cidade Online que estão falando que tem pessoas infiltradas nos perfis de direita para se passar por marçalistas para de alguma maneira fazer com que Boulos venha vencer as eleições municipais de 2024 em São Paulo, que está disputando com Ricardo Nunes. Mesmo que a gente não goste de Ricardo Nunes, o momento é de união da direita e temos que votar em Ricardo Nunes, o candidato do nosso amado presidente Jair Messias Bolsonaro. Não podemos nunca esquecer disso. Se Boulos pegar a chave de São Paulo, aí sim vai ser o caos no Brasil. Basta ver esta notícia que eu dei para vocês agora. Um deputado do PL parabenizando o Boulos de uma forma bem inusitada, né? Diferente. Mas parabenizando. Por causa do quê? Vocês viram, né? Aonde ele teve mais votos. Nada diferente de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Vocês lembram aonde vieram as maiores comemorações? Pois bem, com Boulos não vai ser diferente. Precisamos ficar atento. O momento agora é de união.